Olá pessoal, boa tarde, muito bem-vindos a mais este programa, mais essa edição do Homens de Fé, um programa em parceria com a Hora Luterana, a GELB e Rádio Cristo para Todos, juntamente com a Liga de Leigos Luteranos do Brasil. Hoje, uma segunda-feira, 12 de outubro de 2020, é uma segunda-feira diferente, né, papai? É uma segunda-feira de feriadão, neném, então chega junto, porque o programa hoje é gravado, mas ó, tá cada vez mais bonito esse programa, só tem gente bonita aqui hoje, né? Hoje temos a participação especial do nosso pastor Lucas Prando, nosso querido amigo, ele que é filho, pessoal, do pastor Alçamar Prando, que é o conselheiro da 3LB. A fruta não caiu longe do pé não, ó, que massa aí, né? Então, bem-vindos, turma aí, bem-vindo, Giovanni, bem-vindo, Guilherme, bem-vindo, pastor Lucas, tudo bem com vocês? Boa tarde. Não sei que horas que o pessoal está assistindo esse vídeo, mas muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Uma grande alegria poder estar conversando com vocês hoje aí sobre esse assunto tão importante. Daqui a pouco vai ser iniciado aí pelo Juliano, ou pelo Giovanni, pelo Guilherme. Vai ser um momento muito importante. Muito obrigado. Isso aí, Didio. É isso aí, pessoal. Hoje, então, 12 de outubro, dia que todo o Facebook vai colocar a foto do perfil, a fotinha de criança lá para relembrar o seu rosto maravilhoso como era, e vai ter chuva de comentários e curtidas, sempre é muito legal lembrar como eram as pessoas. Mas é isso mesmo, Juliano, Dia das Crianças, a gente vai conversar sobre um tema bastante pertinente também para as crianças, você não acha? Oi, como? E aí, Gui, vamos ou não vamos? E aí, bora. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Boa tarde aí para a galera que está assistindo o programa. Boa tarde não, né? Porque realmente eu também não sei que horas que o pessoal está assistindo, mas hoje é o Dia das Crianças, é o dia que muitos jovens também vão chegar dos seus pais e vão pedir presente, e os pais vão falar que você não é mais criança, e a mãe sempre faz isso, mas é isso aí, vamos lá, mais um dia aí. Pois bem, muito bem, pessoal. Então, antes de entrarmos já no nosso debate, nosso bate-papo do dia aí, que tem dois temas bem interessantes aí, vamos falar da nossa apoiadora cultural, que é a Editora Concórdia. Acesse editoraconcordia.com.br e lá você tem acesso a todo o material disponível pela Editora Concórdia. E nesse mês de outubro, você tem lá as promoções específicas deste mês, que é lembrando do centenário do Inário Luterano, que está disponível nas plataformas digitais e também vídeo. Também tem o kit especial para reforma, que tem livros espetaculares, como o da Autoridade Secular, outro livro muito bom, esse que eu já li, é Um Ponto de Apoio, e um outro também que todo mundo já leu, mas que sempre é bom reler e estudar novamente, é o Catecismo Menor. Então está na promoção lá na Editora Concórdia esse livro, e também tem a Rosa de Lutero em MDF. Olha que interessante, hein? Show de bola essas promoções da Editora Concórdia esse mês. Mas de forma especial e carinhosa, nós queremos aqui destacar os nossos devocionários para 2021. Então, acesse lá para você ver os preços promocionais que tem para as maiores quantidades também deste material. Então, acesse editoraconcordia.com.br e veja toda a literatura disponível para você, família cristã. Lembrando que a Editora Concórdia vem publicando a palavra que permanece há 97 anos. Não é isso, Didio? Sim, Juliano, muito legal o destaque aí para o Criança Cristã, que é um material, inclusive, premiado por outras associações de edição de livros, aí, material da Editora Concórdia, luterano, muito bom para sua criança. Então, procura um presente luterano cristão para dar de presente nesse dia, que tal? Estamos ao vivo, né? Pessoal. Isso aí, também acho. Estamos ao vivo, pessoal, no Facebook, agora neste momento, no YouTube, e também nas ondas aqui da Rádio Cristo para Todos, para todo o Brasil. Então, lá no Face, é facebook.com/Rádio da IELB, para você poder acessar esse material. No YouTube, é no canal Rádio CPT. Você também pode mandar um e-mail para a gente no endereço contato@radiocpt.com.br e pelo WhatsApp, que é o DDD 51 99348-9360, tá? Estamos ansiosos para ouvir você e responder o seu comentário, então, sobre o tema de hoje, idolatria. Muito bem. Pois é, então, entrando já diretamente aqui no nosso bate-papo de hoje, nós queremos conversar com o pastor Lucas, com o Guilherme, com o Giovanni, sobre esse feriado de hoje. É um dia interessante, na verdade é um duplo feriado, né? Nós temos aí o Dia das Crianças e também
Um feriado cristão. Nós temos o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Todo mundo aqui já passou na escola, já fez algum trabalho sobre esse feriado, né? Lá nos tempos do ensino fundamental, no ensino médio. Então, nós queremos, e esse assunto nos remete exatamente ao tema do programa, que é idolatria. Mas nós queremos fazer um destaque aqui sobre a origem do Dia das Crianças. Achei interessante que esse Dia das Crianças, ele aqui no Brasil, ele nasceu até antes do feriado católico. Ele nasceu em 1923, e teve o congresso terceiro congresso sul-americano da criança lá na cidade do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil. E a partir dali, então, o deputado Galdino do Vale Filho, deputado federal, ele elaborou um projeto de lei que estabelecia essa nova data comemorativa. Então, no dia 5 de novembro de 1924, o decreto 4.867 instituiu o dia 12 de outubro como data oficial para a comemoração do Dia das Crianças. Lembrando que essa data, ela oscila de acordo com cada país, né? Então, mas aqui no Brasil, dia 12 de outubro é o Dia das Crianças. E vocês, crianças do meu coração, já ganharam muito presente nesse dia 12 de outubro? Tô pedindo ainda. Tá difícil. Meu pai deve estar assistindo aí, pai, ó, tô esperando aí, tá? Eu também quero os meus, porque, ó, tem 42 anos que eu não ganho presente do Dia das Crianças, eu quero o meu. Nos últimos anos aí, meus pais não têm me dado também, então eu vou tentar arriscar esse ano mais uma vez. Ah, nos últimos? Então quer dizer que você já foi... Então você está sendo, por enquanto, o privilegiado aqui da turma, que já ganhou presente das crianças? Não, os últimos anos eu não ganhei. O meu... O meu tá no que o Guilherme falou antes, né? Você não é mais criança, então você tá fora dessa data. Pra mim é só mesmo. Tá entrando essa aí pra mim também. Tá difícil ultimamente. Mas, pois é, né, pessoal? Assim, é uma data importante de você aproveitar esse dia com o seu filho, vai brincar com ele, vai no parque, onde é possível, né, sem aglomeração, mas vai aproveitar esse dia com o teu filho, que isso é importante para ele, né? Às vezes a tribulação do dia a dia, trabalho, nos impedem de estar numa segunda-feira, no dia da semana com os filhos. Então, aproveita ao máximo esse dia, faça valer a pena mesmo com teus meninos e com teus guris, como dizem os gaúchos, esse dia especial tão importante para eles. Mas, como eu disse de hoje, né, tem uma segunda data comemorativa também, tem um segundo sentido e tem um outro feriado também aí, nesse dia 12 de outubro, que é um feriado católico, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Na verdade, o feriado é o feriado católico e não o Dia das Crianças. Eu estava lendo a respeito disso, né? Então, o Dia das Crianças não é um feriado, é na mesma data, porém o feriado é somente o feriado católico. E aí, pessoal, a gente olhando um pouquinho aqui, como é que surgiu esse feriado, né? Como é que surgiu? Então, todo mundo sabe da história de que pescadores lá no Rio Paraíba, em São Paulo, né, em 1717, eles acharam a imagem, e aí depois fizeram todo o processo de limpar a imagem e tal, tudo mais. Em 1954, o Papa Pio XII tornou a data comemorativa a Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, e foi no dia 12 de outubro, porque foi nesse dia que ela foi encontrada no rio. E o feriado em si foi decretado em 1980, com a publicação do decreto do general-presidente da República, o nosso presidente João Batista Figueiredo. Pois bem, falando desse feriado, nós vamos para o tema do programa de hoje, que é a idolatria. Idolatria, que é um termo genérico que a gente se refere a quaisquer práticas de adoração a ídolos, né, pessoal? Sejam religiosos ou não. E tais práticas estão subentendidas no conceito de idolatria como incoerentes com valores e ideias associadas a um Deus transcendente e por tal natureza único. Interessante esse conceito que nós encontramos aqui. Mas o que vocês entendem? Vamos abrir para todo mundo aqui, né? O que vocês entendem por idolatria? Nós idolatramos alguma coisa algum dia da nossa vida já? Alguma vez? Giovanni, Guilherme, Pastor Lucas?
Ah, sem dúvida, né, Juliano? Idolatria aí é o pecado que vai contra o primeiro mandamento, né? Tudo que você coloca no lugar que deve ser ocupado por Deus é configurado idolatria. Então aí você tem centenas de coisas, né? Até os mais simples que todo mundo sabe, né? O dinheiro, o trabalho, a família, a esposa, os filhos, a gente estava falando disso, né? Qualquer coisa que toma o lugar de Deus, às vezes até o próprio ego acaba sendo idolatria, né? No caso, assim, um caso mais grave é quando você adora outros deuses, acho que é meio pior ainda, né? E aí, Gui, Ainda que tem você... tem aquelas vezes que você deixa de ir pro culto e ficar dormindo aí. Pô, já fiz isso também muitas vezes. Não, você Tá deixa ele pra idolatrando. ficar dormindo ou pra ver o Corinthians jogar, meu? É o Bom, Corinthians, meu? O que é isso, mano? aí você me colocou numa saia justa, porque, pô, Corinthians é da hora, velho. Não pode perder, né? É uma coisa que não dá pra perder. Tá, viu? Deixa eu contar de assistir o time. 2006 foi o ano que o Internacional foi campeão do mundo. Eu sou colorado, né, desde sempre. E 2006, então, tinha culto domingo de manhã, era Internacional e Barcelona de manhã cedo. Eu falei, bah, pai, eu não vou no culto hoje de manhã, que eu vou assistir a final do Mundial. Esse pecado eu já cometi, Guilherme. Esse pecado eu já cometi. Mas uma vez me disseram assim que não existe idolatria ao time de futebol, existe paixão, que não é idolatria, é diferente. Eu falei, tá legal, legal, hein? Olha aí, olha aí. Mas né, Mas pessoal, a a gente... idolatria é um assunto muito, muito importante, né? A gente olha na Escritura, eu acho que o grande centro da Escritura, obviamente, é Jesus Cristo. Mas o grande pecado que a gente vê, que todos eles estão permeados ao redor da idolatria. Quer dizer, você comete um pecado, por exemplo, da mentira, você, quer queira, quer não, você está pecando contra o primeiro mandamento também, porque você está confiando em si mesmo que você pode esconder aquilo de outras pessoas. Quer dizer, por isso que Lutero, por exemplo, nas explicações dos mandamentos, ele sempre inicia com devemos temer e amar a Deus, portanto. Todos os mandamentos, eles apontam para o primeiro. Pecado contra todos é o pecado contra o pecado da idolatria, né? Geralmente a gente conecta a idolatria a imagens, a santos, a não fazer coisas, né? Mas a idolatria são todos os pecados que nós cometemos. O primeiro pecado, Adão e Eva, né? O primeiro pecado cometido, o fruto proibido, é um pecado de idolatria. Eles acreditaram na palavra da serpente, deixaram Deus em segundo lugar, a palavra de Deus em segundo lugar, acreditaram na serpente, que eles poderiam ser iguais a Deus, comeram um fruto proibido, e assim caíram em pecado de idolatria. Né? Muito bem, pastor Lucas, você destacou bem, né? Às vezes a gente pensa ou até julga que idolatria só os irmãos de outra denominação que tenha santos, santo tal, santo tal, santo tal, e isso é idolatria. Esses outros pecados de idolatria que cometemos, isso não é pecado, né? Não entra no contexto, né, Giovanni? Pois é, a gente tem que até pensar em aumentar aquela lista que eu falei no começo, a questão lá das coisas que ocupam o lugar de Deus no coração. Uma delas, como a gente falou, é o time de futebol, mas assim, a gente também falha muitas vezes contra o primeiro mandamento, quando a gente coloca até a igreja em primeiro lugar. A igreja, eu digo instituição secular, né, assim, templos, a administração dela. Então a gente também cai muito nesse pecado, Juliano, não é exclusivo dos católicos não, que a gente sempre critica. Nossa, então eu tô pecando pra caramba. Eu tô envolvido com tanta coisa na igreja. Não, mas é verdade. Não, mas é uma observação importante, realmente, mas a gente precisa enxergar nessa questão da idolatria que ela está em tudo, sabe? Não é... Eu tenho dificuldade, eu preciso ser sincero com vocês, eu tenho dificuldade em tentar elencar pecados, fazer uma lista de 100, 200, 300, 400 mil pecados. Porque tudo que a gente faz é pecaminoso, a nossa natureza é pecaminosa. Tudo, se a gente é assim hoje, se a gente precisa de perdão, é porque a gente pega contra o primeiro mandamento o tempo inteiro, né? Então, tudo que a gente faz é pecaminoso, mas graças a Deus nós temos a graça e o perdão de Jesus Cristo, né? E esse é o ponto importante quando a gente fala de idolatria, que quando nós enxergamos algo em nós,
dentro de nós, nós estamos sendo idólatras porque estamos adorando a nós mesmos. Mas quando nós vemos a nossa incapacidade e nós cremos unicamente em Deus, em tudo que Ele é e pode nos dar, nós cremos naquilo, na maneira que Ele se revela para nós. E Ele se revela em Jesus Cristo e na graça e no amor dEle, na morte e na ressurreição, né? E aí a idolatria fica de lado, eu reconheço o meu pecado e recebo o perdão e a graça de Jesus Cristo. Mas, Guilherme, você que é o nosso mais jovem aqui da turma, quando eu tinha mais ou menos um pouco menos da sua idade, assim, acho que era tesoureiro, vice-tesoureiro distrital dos jovens do Distrito Rio Doce, era vice-tesoureiro. E aí tinha um jornalzinho que circulava lá entre os jovens, a gente fazia, que é jornalzinho mensal, né? E aí, quando a gente foi eleito lá, então fizeram uma entrevista com os eleitos, né? Aí me fizeram essa pergunta, quem é seu ídolo? Qual o seu ídolo? E aí eu respondi para a pessoa, meu ídolo é Deus, idolatra a Deus, é Deus somente, né? Com D maiúsculo ainda. Aí a pessoa, não, eu quero saber de banda, quero saber de banda, de artista. Eu falei, muitas vezes a gente cai nessa cilada também, né? Essa pergunta já fiquei me perguntando muitas vezes. O que eu respondo quando uma pessoa me pergunta? Porque, tipo, a gente entende, né, que é uma pessoa que você gosta e tal, mas quando vem o termo idolatrar, e você já lembra da doutrina que você segue, né, dos seus ideais, etc. E aí você começa a pensar, pô, eu não idolatro ninguém de Deus ali, só que você fica pensando, pô, mas eu sei o que o cara tá querendo dizer ali, mas o termo eu acho que é usado de forma, eu não sei se é de forma errada pelas pessoas, não sei se falta conhecimento para eles, ou se a gente, eu acho que talvez o pastor Lucas pode me ajudar um pouco mais sobre isso, porque eu não sei se é falta de conhecimento deles, ou se a gente tem que entender de uma forma mais leve, assim, o que eles dizem, como a gente reage a esse tipo de pergunta, assim, quando Mas, Gui, essa situação não é só a tua. Eu lembro que na época lá, né, isso lá pelos idos de 1993, 95, por aí, 94, e aí muitos membros da nossa direita respondeu, o meu pai, ou os meus pais, meu pai ou minha mãe, a banda tal. Eu falei, como assim, né? E aí eu vejo que o que às vezes eu penso, né, e vendo outras pessoas dizendo isso hoje em dia também, assim, a forma que idolatram o time do coração, ou a banda de música preferida e tal, eu vejo que às vezes nós não temos nós temos uma compreensão muito rasa do que da idolatria. E o pastor Lucas já nos já descreveu muito bem aqui, né? Tudo que envolve o primeiro mandamento ali, tudo, enfim. E a gente, às vezes, acaba, acho que até por uma questão cultural, né, Giovanni, dessa idolatria que o brasileiro está inserido no dia a dia, por ser um país que tem uma população tão grande de princípio católico. Então, isso está inserido na cultura e você acaba absorvendo isso não com um devido conhecimento. Concorda comigo? Concordo. O Brasil é o país que mais tem católicos aí por proporção de habitantes. Então, a gente está inserido, posso dizer que no país católico, de maioria católica, de políticos católicos, enfim, onde tudo basicamente é voltado para essa população. Então, Juliana, é impossível a gente se desassociar disso tudo. O que a gente pode fazer é, conhecendo a doutrina, conhecendo o que cada coisa significa, viver a nossa vida a partir desse conhecimento. Igual nós estávamos falando daquela época do Corpus Christi. Beleza, foi um feriado, acho que esse ano caiu no final de semana, que não trouxe aquela parada comercial. Mas, assim, para nós não tem efeito. Nós lembramos o Corpus Christi, o que aquilo significa, na Santa Ceia todo domingo. Entendeu? Não temos um dia específico para comemorar isso. Nossa Senhora Aparecida, para nós não tem a relevância que tem, como, por exemplo, o Dia da Paixão, como o Domingo da Páscoa, onde nós conhecemos e celebramos 100% aquela festividade junto com eles. Então, assim, é possível desassociar. E quem consegue, assim, que é luterano, quero dizer, e que participa das festividades de procissão com os colegas, com os amigos, cuidado aí. Tem muita coisa por trás que é muito mais do que a gente imagina.
é uma confissão pública de que você apoia aquilo. Mas, Giovanni, daqui a pouco a gente está trazendo essa questão da idolatria, né, mais no meio católico, mas daqui a pouco eu quero chamar a atenção para um detalhe que, não sei se vocês pensaram, da idolatria que está existindo no meio evangélico. Mas, pastor Lucas, para a gente fechar, de repente, talvez essa questão de idolatria aqui na questão, no contexto católico, o Brasil é um país ainda considerado, na sua totalidade, na sua maioria católico, o que a gente sempre ouve, o que a gente mais ouve dos nossos irmãos católicos, é de que Maria é uma santa, né? E esse feriado é alusivo a essa personalidade, vamos colocar assim, né? Nossa Senhora Aparecida. Ela, de fato, é uma santa? Vamos lá. Na verdade, a Virgem Maria, ela não é a mesma da Nossa Senhora Aparecida, né? São pessoas e santos diferentes. Mas, já que nós estamos falando de santos, vamos adiante. Maria, realmente, ela é considerada uma santa na Igreja Católica, talvez seja a maior delas, eu não sei, não tenho conhecimento profundo sobre esse assunto, para dizer isso, mas talvez seja a maior delas exatamente pelo fato de que ela é a mãe do Salvador, né? É a mãe de Jesus Cristo. Então, talvez ela seja considerada a maior por esse motivo. Mas a pergunta é, Maria é santa ou não é? Né? É santa. Mas em que aspecto a gente pode dizer que alguém é santo ou não é? A gente acredita na salvação em Jesus Cristo. Né? E Cristo Jesus, ele, com a sua justificação, com o perdão que ele nos dá, a justificação pela fé, ele nos encobre, né? Meu pai sempre usa a figura de um guarda-chuva, né? O guarda-chuva da justificação, Jesus nos cobre, Deus nos vê através de Jesus Cristo, ele nos vê santo. Entretanto, Maria morreu crendo no seu próprio filho Jesus Cristo, e por ela ser uma pecadora, e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê que Maria era uma pecadora como qualquer outro ser humano, ela morreu crendo em Jesus Cristo e ela está na eternidade. Lá ela não peca mais, pois já está ao lado, né, dos anjos de Deus, dos outros santos do céu. E então, sim, Maria é uma santa nesse aspecto de que ela já está na eternidade. Tá? Agora, chamar alguém de santo e dar a essa pessoa alguma ou a esse ser, sei lá, ou essa imagem, alguma espécie de poder, ou alguma espécie de, vamos dizer assim, benefício, em que sentido? Porque Maria é conhecida como a intercessora, né? Aquela que intercede diante de Deus. Como eu disse, eu não tenho um conhecimento profundo sobre os santos da Igreja Católica e explicá-los da melhor maneira possível, mas basicamente Maria seria aquela que intercederia diante de Deus por causa dos pecadores. Né? A gente não crê nessa doutrina porque a gente crê que nada, a não ser o próprio Deus, pode nos interceder diante dele. Deus encontra essa maneira de intercessão, vamos dizer assim, entre o pecador e Deus através de Jesus Cristo. Então, se existe um caminho ao Pai, não é por nenhum santo, senão somente por Jesus Cristo, como o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Então, a gente crê sim que Maria era uma santa, inclusive Lutero, vejam só, Lutero era devoto de Maria, se eu não me engano. Né? Mesmo dizendo, Lutero era católico, sim, mas acho que até boa parte da vida dele, inclusive no livro de Concórdia, tá aqui atrás, no livro de Concórdia tem um trecho que fala só sobre os santos, né? E ele concorda realmente com esse aspecto. Eu não vou dizer exatamente como está escrito, porque eu não me lembro, mas ele concorda exatamente com essa questão dos santos, né? Mas com essa questão da intercessão, isso não. O único que intercede diante de Deus por nós é aquele que se sacrificou por nós, que é Jesus Cristo. Né? Didio? Ô pastor, eu tenho uma pergunta. Nós, corriqueiramente, durante a oração, assim, pelo menos lá na paróquia onde nós fazemos, né, nós colocamos, assim, orações e intercessões. São pedidos, agradecimentos que fazemos durante a oração geral, e aí tem lá os aniversariantes, algumas pessoas enfermas, enfim. Isso não seria interceder em favor de uma pessoa, mas sempre colocando em nome de Jesus no final? É que quando você intercede por alguém, você pede por ela, né? Vamos dizer assim, o Giovanni quer entrar numa faculdade, tá? E eu sou o reitor de uma faculdade, ou um professor de uma faculdade. Eu quero te ajudar a entrar nessa faculdade, eu vou interceder por você.
tá? Então, quando a gente ora intercedendo por alguém, a gente está pedindo por aquela pessoa. Quando a gente diz que Jesus intercede por nós, talvez não seja o melhor termo, mas ele é o nosso intermediário junto ao Pai, o único caminho junto ao Pai. Então, intercede é aquele que leva o pedido. Eu vou interceder por você diante de Deus, eu vou pedir que você, sei lá, receba uma bênção espiritual, ou, enfim, nesse sentido. Então, essa intercessão, ela não é uma intercessão errada. A intercessão que é ensinada, especialmente nas igrejas que creem em santos, é uma intercessão realmente salvífica, né? É uma intercessão salvífica, e essa a gente não pode aceitar a partir do ponto de que a gente entende que somente Jesus é o nosso caminho diante de Deus, né? Pegando o carona nesse assunto da intercessão, lembro que no hino que foi composto para a Reforma, tem uma estrofe que diz, né, só um mediador, não um intercessor entre os homens e Deus, né? Achei interessante quando o autor colocou essa palavra, que desmistifica, assim, essa intercessão foi aquela coisa muito vinculada, muito ligada ao catolicismo, e quando ele bota a palavra mediador, achei interessante, né? Ficou bem bacana e bem luterano, eu achei. Acho que é o melhor termo mesmo, né? Já que o termo intercessão, ele é um termo mais utilizado em outros aspectos, como esse que o Giovanni trouxe, né? Mas beleza, Juliano, o termo mediador é o texto da passagem bíblica. Só há um mediador entre Deus e os homens. Foi sendo bíblico a música. Sim. Mas, meninos, olha só, a gente está falando aqui dessa questão do tema de hoje de idolatria e tal, e pela questão cultural, eu vejo que nós acabamos sempre vinculando essa questão de idolatria ao meio católico. Agora, o que vocês acham do meio evangélico, ou de igrejas que se dizem evangélicas, ou neopentecostais, ou pentecostais, que tem as toalhinhas do suor, do rosto do bispo, do apóstolo, que tem o óleo que é distribuído, o óleo ungido, que foi ungido para não sei quem. E aí? Tem idolatria ou não tem? Eu acho que é pior ainda. Não só temos a idolatria, mas a gente cai lá naquela velha luta de Lutero, nas indulgências. Você está concedendo perdão, concedendo cura, concedendo bênçãos espirituais através de algo que você compra. Entendeu? Que o seu trabalho busca. Tá aí a questão das obras novamente. Então, se a gente for parar para pensar, Juliano, tem uma lista de tanta doutrina errada nisso, que, assim, talvez seja até pior do que idolatria. E não, eu acho que não só a Igreja Católica pode fazer isso, né? Mas tem muita igreja evangélica que também faz esse tipo de coisa hoje em dia, né? Muita igreja pentecostal, até protestante mesmo, que faz esse tipo de coisa hoje em dia. Um tempo atrás, num programa de TV, eu vi o pastor de uma igreja onde as pessoas faziam fila e ele estava todo suado, cara, sabe? Aquela camisa de manga comprida, gravata toda colada nele assim, o cara jorrando a suor e tal, parecia um aspersor de irrigação, de tanto que suava. E o pastor passava a toalha no rosto e dava às pessoas, e a pessoa ia fazendo fila e pegava. Eu falei, gente, que nojeira! Cara, de boa. E dizendo que, aí depois tinha alguns testemunhos de que depois que a pessoa passou aquele suor, aquela toalha abençoada do pastor, a vida financeira melhorou, que as chagas sumiram, que mas não sei o que o casamento restaurou. Falei, meu pai do céu. Que isso, Jesus? Eu vi uma vez de uma vassoura, que o pastor passou a vassoura no chão e começou a anunciar como se fosse vender, porque passou num lugar santo, né? A igreja é um lugar santo, não sei o quê. Aí a vassoura se tornou um objeto santo, entendeu? Tinha um presidente do Brasil que gostava de vassoura, né? O Jânio Quadros, ele adorava vassoura. Mas falando sobre essa questão, a gente precisa sempre olhar nesses aspectos assim, para por que isso acontece. Né? Por que as pessoas sentem a necessidade por que as pessoas compram toalhas suadas de suor? Por que as pessoas, de repente, e aí nós vamos, né, fazem coisas que nós vemos que é idolatria pura? Por quê? Bom, aí nós temos que ver que não é uma coisa do Brasil, não é uma coisa restrita ao catolicismo, não é uma coisa restrita ao pentecostalismo, é uma coisa que está entranhada na natureza humana.
né? Quer dizer, você tem o pecado natural do ser humano, que é um pecado que é cheio de idolatria. E aí nós precisamos ir para Lutero, aproveitando que nós estamos em outubro, o mês da Reforma Luterana, aproveitar para destacar essa questão também da Reforma Luterana, né? Que Lutero, ele foi um cara que ele bateu muito nessa tecla da idolatria, como o Giovanni já destacou, também por causa das indulgências e tudo mais, mas a leitura que Lutero fez foi uma leitura não simplesmente de ataque a, vamos dizer assim, a pessoas que faziam esse tipo de coisa, mas a crença em si, por que ela existe, né? O ser humano, ele é um ser humano que ele está entranhado numa natureza pecaminosa, que está assim, bom, eu nasci na iniquidade e em pecado da minha mãe, lá no Salmo 51 está escrito, e aí você vê essa questão de que o ser humano, ele é um ser que precisa, não é, de sentido para a sua vida e identidade. Tá? Nós somos seres que buscamos sentido para a vida. Mesmo se você acredita em Deus ou não acredita em Deus interior, em energia interior, em tudo mais, nós buscamos sentido para a vida. E aqui está um ponto importante para destacar. Aonde as pessoas buscam sentido para a vida? Bom, nós encontramos o sentido na palavra de Deus, que ele se revela para nós em Jesus Cristo. Outras pessoas, por exemplo, aqueles que não acreditam em Deus, os ateus, nós chamamos, creem em si mesmos, mas eles encontram sentido para a sua vida em si, né, no seu conhecimento. As pessoas que nunca tiveram acesso a nenhum tipo de ensinamento bíblico, por exemplo, tribos indígenas, eles acreditam no Deus Sol, no Deus isso, no Deus daquilo, porque o ser humano, ele sempre está em busca de algo que dê sentido para a vida dele. E é aqui que Lutero encontra um ponto importante, né? Ele encontra sentido para a sua vida no único Deus verdadeiro. No primeiro mandamento, quando Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim. Né? O Lutero, ele coloca ali, onde você coloca o seu coração. E esse aqui é um aspecto importante, né? Foi colocado ali a questão do time de futebol, né? A gente fala muito, eu sou colorado, o Fernandão, que era um grande, morreu até, né? Tem até estátua lá no Beira-Rio, ele é chamado de ídolo, né? Vários jogadores são ídolos dos seus times, né? Até que ponto a gente chama de ídolo, e é ídolo realmente a ponto de eu esperar que o meu time vai ganhar por causa dele, ou realmente é alguém que eu admiro como um personagem importante da história do meu time, ou uma banda importante na história da minha vida, né? Se aquilo dá sentido para a minha vida, ali nós temos um problema. Se de repente o santo que eu acredito dá sentido para a minha vida, se a minha salvação, ou de repente o sentido para a minha vida está em buscar a toalhinha, né, para eu ter retorno financeiro, ou ter uma família melhor e tudo mais, ou nós precisamos olhar para nós, né, não olhar tanto para fora, mas olhar para nós mesmos e enxergarmos em nossas vidas o que nos dá sentido, né, o que dá sentido para as nossas vidas. Lutero viu que é Deus. Né, Deus dá sentido para a vida dele, né? E aí nós vemos uma coisa importante. A partir do momento que nós sabemos que é Deus que dá o sentido para a nossa vida, como que nós vamos saber, como que nós vamos conhecer esse Deus? Né? Como nós vamos conhecer esse Deus? Como nós sabemos que ele realmente é o Deus verdadeiro? E aí nós precisamos enxergar a maneira como a qual o próprio Deus se revela para nós. Quer dizer, a gente, vamos dizer, procura um sentido para a vida. Qual Deus que é o meu Deus, então? Bom, será que é o Deus que vai me fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro? As pessoas tentam explicar Deus de todas as formas, tentam explicar o problema do mal, por exemplo. Será que Deus inventou o mal? Né? As pessoas tentam buscar sentido para todas as coisas, mas pouco olham para a maneira com a qual o próprio Deus se revela. Como nós podemos conhecer Deus? Como ele próprio se mostra para nós. E como Deus se mostra para nós? Na cruz. Então nós vamos conhecer Deus olhando para a cruz. Olhando para a cruz, nós conhecemos o Deus que deu a sua própria vida, a vida do seu próprio filho, para te perdoar. E esse sim, é isso que Lutero tanto destaca na Reforma. A justificação pela fé é você colocar unicamente a sua confiança no Deus que deu a sua vida pela humanidade, né, para perdoar o pecado da idolatria da humanidade. Eu fico pensando, você falando
trazendo essa dissertação para a gente aqui agora, pastor Lucas, assim, todo esse contexto, fico pensando, né? Como o ser humano é falho, como o ser humano é burro, né, cara? É tão simples. Olha, para que buscar outro Deus, cara? Para que buscar idolatrar alguém? Para quê? Se a gente tem um Deus de amor tão bom assim, não, sabe? Para quê? Me desculpa, Ô, Juliano, olha só, eu tive um professor aqui na faculdade, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção na época. A gente estava discutindo sobre Freud, essa questão ali da questão da concepção humana, que entra até dentro da sexualidade. E aí ele falando que desde pequeno o ser humano, isso é Freud, tá? Ele procura ter alguém para amar. Sim. E a primeira pessoa que ele ama é a mãe. Isso foi as palavras que Freud disse que o professor estava falando sobre. E aí ele falou assim, aí entramos na questão da religião, inevitavelmente, e ele citou assim que a Igreja Católica é uma instituição muito sábia, muito inteligente. Por quê? Porque ela não colocou a religião dela em cima de uma pessoa só. Igual o pastor estava falando sobre a questão da identidade e de como nós nos enxergamos e procuramos sentido na nossa vida, a Igreja Católica não ofereceu somente um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para a gente colocar a confiança ali. Ofereceu também a mãe. Ofereceu uma pessoa a qual nós nos apegamos, de acordo com Freud, primeiramente a mulher, a mãe, a nossa progenitora. Então, assim, como a Igreja Católica conseguiu balancear e oferecer uma segunda opção, caso não seja a primeira suficiente. Então, assim, quando ele falou aquilo foi assim, bum, explodiu minha cabeça. Por que tanta gente chama a Maria, assim, de Nossa Senhora, a nossa mãe, a mãe de todos, a mãe de Deus? Claro, ela é mãe de Deus. Mas, assim, como essa associação de uma família completa, né, a Sagrada Família, enfim, como a criação dessa divindade de Maria foi tão bem feita. Eu acho que, assim, mesmo que seja uma doutrina errada, foi muito bem construído por eles. Interessante. Eu não tinha pensado por esse ângulo ainda. Interessante. Guilherme, eu achei interessante também. Fez uma cara ali, realmente, né, Gui? Eu achei interessante. Eu também nunca tinha olhado por essa visão, assim. É bem interessante. O que me me levou a pensar também em relação a não só a doutrina católica, mas também a doutrina de outras denominações, também em relação a talvez um endeusamento de pessoas em si, sabe? Porque eu vejo muitas igrejas que endeusa pessoas e essas pessoas levam revelações de Deus, e aí acaba que a igreja acaba seguindo mais a pessoa do que Deus em si, sabe? Eu acho que eu fico meio cabreiro assim, com essas coisas também. Eu não sei o que pensar sobre isso daí. Interessante, mas eu concordo, eu também penso com você assim, Gui, eu fico com essas neuras também, porque assim, aí você vê, cara, algumas denominações que alguém chega, às vezes, a pessoa nem se titula pastor, de lá diz, que Deus me fez uma revelação e tal, e começa, sabe, aí de repente rola alguma coisa, é punk isso, aí eu volto de novo no que eu coloquei, né? Cara, eu sou muito burro, velho. O ser humano é muito burro. Ele só consegue acreditar em algo palpável, né, pastor Lucas? Não dá. Poxa. Uma coisa que é importante, né, destacar também, hoje em dia a gente vê um desenvolvimento de ensinamentos e doutrinas muito perigosas, que afetam diretamente, especialmente, essa questão da idolatria, né? Uma coisa que eu tenho destacado bastante lá no meu canal, né? Inclusive, já vou fazer meu merchan aqui no canal Instante com a Palavra lá no YouTube, estamos quase chegando aos 1.000 inscritos, vamos lá. Quase chegando não, falta 100 e pouco ainda, mas quase. Mas uma coisa que eu tenho falado... Oi? Já passou dos 800. Já passou nos 800 já. Mas uma coisa que eu tenho falado bastante lá é com relação ao espiritualismo, né? Uma coisa que tem se instalado com muita força na sociedade hoje, especialmente por conta da autoajuda,
especialmente por causa por exemplo, os ensinamentos que buscam forças interiores, energias interiores, né? Você é capaz, você pode, você tem isso, você tem aquilo, você tem que fortalecer o que você tem de melhor e tudo mais. Essas narrativas, elas são muito bonitas exteriormente, elas são muito legais, bom de ouvir, nossa, que bom, eu tenho uma força interior, sendo que a Escritura fala que a gente não tem absolutamente nada de bom em nós, né? E a Escritura aponta para isso. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente lá, e um dos comentários, eu fico feliz que atinge pessoas que não são da igreja, que não são cristãs, eu fico feliz quando atinge. E essa pessoa disse assim, olha, você está errado, pastor, porque nós somos Deus sim, nós somos perfeitos igual Deus, né? Então nós temos que alimentar essa nossa perfeição. Se nós nos desviamos da perfeição, é porque nós deixamos que as crenças políticas e sociais entrem em nossas vidas e tudo mais. Quer dizer, isso é uma crença que está muito presente, né? Crenças, por exemplo, como meditações que te levam a fortalecer a energia interior, e aqui eu cito uma que eu quero estudar mais ainda, que é o yoga, que é extremamente perigoso, que está entrando com muita força até dentro de nossas igrejas, com os nossos jovens, né? Então, quer dizer, você tem esse espiritualismo que ele ressalta o que de bom tem em você. E a Escritura aponta para o que nada de bom que há no ser humano. Esse livro aqui, ó, esse aqui até a editora vende, a editora Concórdia, Manejando Bem a Palavra da Verdade. Esse livro aqui é fininho, tá vendo? Qualquer um assim, consegue ter acesso, e é um livro bom de ler, porque ele é feito em estudos bíblicos. Essa é a versão que eu tenho autografada pelo autor, pelo John Pless. Mas tem uma outra versão que eu ganhei do professor Nerbas de formatura, que está toda arriscada de estudo, e ele fala assim, olha, aquilo que nos salva nunca está dentro de nós. Você nunca vai ser salvo pelo que você tem de bom, porque você não tem nada de bom, né? A fé vem de fora, por isso que nós temos que ouvir a fé. O apóstolo Paulo fala em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir. Se nós temos que ouvir ela, quer dizer que em nós não tem nada. Né? E quando nós ouvimos, os seus pecados estão perdoados. Jesus morreu por você na cruz para perdoar os seus pecados. Nós precisamos ouvir isso, porque isso sim nos dá e nos alimenta essa fé para que nós possamos receber a eternidade das mãos de Deus. Mas dentro de nós não há nada de bom. A partir do momento que nós começamos a acreditar que há sim algum tipo de força, por menor que ela seja, é uma idolatria. De certa forma velada, escondida, mas é uma idolatria também. Aí, nesse ponto, por exemplo, nos últimos anos está na moda, né, essa questão de coach e tal, tudo mais, e coach nada mais é mesmo que promove você se autoconhecer, as suas defesas, as suas oportunidades e pontos fortes, vamos resumir bem assim, né? Aí eu acho que já é uma situação diferente, você conhecer as tuas fortalezas ou teus pontos vulneráveis, as questões de você não com essa idolatria, mas uma questão de você produzir um pouco mais, isso seria então uma idolatria também? Que assim, Juliano, essa é uma excelente pergunta, tá? Várias pessoas me fazem essa pergunta porque em algumas oportunidades eu já falei sobre isso, e às vezes... Então... Essa é uma excelente pergunta, tá? É uma excelente pergunta, eu vou tentar explicar. Por exemplo, é muito perigoso quando a gente está envolvido com alguma coisa. O Giovanni falou isso logo no começo. Se você com seus amigos vai numa procissão, mesmo que você não saiba o que você está acreditando, mas você está envolvido naquilo. E aquilo pode ser muito perigoso. Eu acredito que sim, tem aspectos positivos em desenvolvimento pessoal, seja de qualquer forma que for, eu não critico isso. Os profissionais que estão nessa área estão bem preparados para isso e podem ajudar muito. O que é preocupante como pastor e como cristãos, nós nos preocupamos com isso, é que muitas vezes isso pode sair do campo profissional, e material e físico, e pode moldar aquilo que eu sou e creio. E a partir do momento que aquilo que eu moldo no meu campo social, profissional e tudo mais, entra para aquilo que eu sou, eu posso começar a pensar que realmente eu tenho que buscar e fazer algo para me tornar melhor, não só no trabalho, mas diante de Deus. Bom, e aí nós não temos mais uma justificação pela fé, nós temos uma justificação por obras. E aí é o perigo, entendeu? Não é uma crítica a quem trabalha com isso. Não, é uma preocupação então.
que pode confundir as coisas, entende? Entendi. Ou seja, ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, de você se conhecer mais, né? Esse autoconhecimento aí, para fins de você ser melhor como pessoa, de repente, não no sentido de adoração a Deus, não é isso, mas de você, nas questões profissionais, nas questões de relacionamento. Eu te falo, assim, eu fiz parte de um coaching e muita coisa foi boa que me fez enxergar pontos que eu estava vulnerável, eu estava correndo risco ali, né? E outros pontos me fez enxergar, opa, nisso aqui o Juliano é bom, o Juliano é bom nisso, é interessante naquilo, o Juliano gosta de falar muito, o Juliano gosta de comunicar, o Juliano é comunicativo, extrovertido, lá. Ah, mas o Juliano também, olha, o Juliano precisa ser mais paciente, especialmente com as pessoas mais próximas a ele. O Juliano precisa, sabe, ver umas situações que você, quando você conhece a ferramenta e você passa a trabalhar isso me ajuda bastante, né? E eu sempre faço 3 perguntinhas que, quando diante de algum desafio assim, né? O que funcionou, o que não funcionou, o que eu faria diferente? Então, mais as questões de trabalho, isso me ajuda bastante, porque eu já promovo uma autoavaliação, e aí eu concordo contigo, eu acho que a partir do momento que eu quero buscar isso para minha autossuficiência, achar que aí vem pelas obras, eu tô ferrado. Mas dá para fazer. Eu acho que se a gente quiser distinguir esses campos, dá para fazer, mas é perigoso. Concordo com você que é muito, muito perigoso. Ô, Juliano, é aquele negócio que, tipo, acho que você também pode concordar comigo, pastor, também. Quando você tem algum problema, assim, não vou dizer problema psíquico, mas assim, você tá se sentindo mal, não tá com depressão, ou tá começando a entrar nisso, você procura um psicólogo, você procura alguém para te ajudar. Então, assim, se você tá com alguma dificuldade de relacionamento, ou até de comunicação, você procura um coach, ou um profissional especializado. Eu acho que nesse sentido, na questão de saúde, na questão mais de social, eu acho que você pode procurar isso. Agora, quando isso parte para o lado espiritual, quando começa a mexer com artigos de fé, aí é a hora que a gente tem que abrir o olho, né? A hora que a gente tem que falar, opa, até aqui você vai, até aqui você não passa. Pode a falar. natureza humana é melindrosa, né, Giovanni? É por isso que essa é a preocupação, entende? A natureza humana ela é melindrosa. Quando a gente menos pensa, a gente acha que a gente tem poder para resistir a todas as coisas. A gente só acha, né? Então, assim, a preocupação nunca é demais. A preocupação nunca é demais. O cuidado, ele nunca é demais. Então, assim, quando eu falo... Inclusive, eu faço o convite. Quem quiser, lá no meu canal, tem um podcast, quase 1 hora de conversa, até mais de 1 hora, com o doutor Samuel Furman, onde nós falamos sobre autoajuda, tem citado diversas referências a coach e tudo mais, e nós explicamos exatamente o que nós pensamos sobre isso. Ele, como um doutor em teologia, também fez uma série de sermões na congregação sobre isso, e também é um assunto importante, que eu acho que também está dentro desse aspecto da idolatria, porque tudo está, né? Então, é por isso que eu trago aqui, né? Muito bem, tô achando o Guilherme preocupado. Ele tá franzindo a testa mesmo. Ele tá franzindo a testa, ele tá preocupado com alguma coisa. O que aflige o refletindo, querido Guilherme? Não, eu tava prestando atenção, tava achando interessante tudo que estava sendo falado, porque tava tentando captar tudo para mim esse aprendizado, mas é isso, eu acho muito interessante tudo isso, e um abraço para o pastor Samuel também. Pastor Samuel, ele estagiou aqui, quando era membro na paróquia de Redentor de Vitória, ele foi estagiário lá, estagiou na Alas também, e de vez em quando, alguns domingos, ele ia almoçar lá em casa, pegar uma piscininha lá com a gente papeava demais. Samuel é um amigaço. Pastor Samuel, um abraço grande para você, cara, um abração mesmo. Muito querido. Muito, muito gente boa. Ô, Juliano. Baita de um teólogo, né? Cara, tirar o chapéu. Diga, Didio. Ô, Juliano, eu queria entrar um pouquinho mais na nossa discussão, porque a gente falou várias vezes e não explicou o que é. A gente falou que a Nossa Senhora Aparecida, que o dia dela é dia 12 de outubro, é a padroeira do Brasil. Mas o que significa ser padroeiro de alguma coisa? Aí eu olhei aqui na internet para ver alguns significados, e dentre eles tem a pessoa que nos protege, uma pessoa que nos defende, uma pessoa que é advogada por nós. E aí,
lembro de novo no versículo, pelo que vem na cabeça, né? Nós já temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, assim, quando nós colocamos uma pessoa que nós não conhecemos de onde vem, que simplesmente surgiu dentro da água, que nós não conhecemos a história profundamente, que tem que ser limpa e colocada acima do morro, e que tem várias, assim, versões, inclusive pelo Brasil, será que a gente vai confiar um país inteiro para ela advogar, para ela cuidar, para ela proteger? Confiaram. Entendeu? Deixa eu fazer uma referência aqui. O presidente lá, eu já me fugiu o presidente aqui, cadê? Qual foi o presidente? Fugiu. Foi Figueiredo. Figueiredo. Tanto que ele decretou, né? Reconheceu o decreto. Então, vem de novo, vem de novo a questão, o que nós já colocamos da questão cultural, né? Então, às vezes me incomoda, para vocês pode ser uma coisa boba, às vezes me incomoda eu ter que ficar parado num feriado desse, numa crença que eu não acredito. Não me incomoda, não. Eu fico em casa tranquilamente no feriado Aparecida, Corpus Christi, adoro ficar em casa, posso jogar na Eu até me assustei agora, falei, como assim? Não acredito nisso. Pô, não, na hora ficar em casa, pô, tem problema não, a gente fica sem problema nenhum. Não, mas às vezes não é meio estranho assim, por exemplo, peraí, é um feriado de um santo X lá, tem vários, né? Tá, então, eu sei que por força da lei eu não posso ter minhas atividades ali, eu sou obrigado pela força da lei a cumprir aquele feriado, mas não incomoda vocês, não? Quando eu tava na escola eu gostava, agora muda pouco pra mim. Pensando, acho que pelo lado mais espiritual, assim, talvez eu meio que fique mais ou menos assim, só que aí vem, pô, tem o Dia das Crianças ali também, dá pra comemorar o Dia das Crianças, então a gente comemora o Dia das Crianças como feriado, entendeu? Mas levando o lado dos padroeiros é meio complicado. Eu acho legal que eu posso ir na varanda aqui ver aquelas procissões coloridas, aquele monte de gente andando lá, aí vem o cara carregando aquela caixinha, eu acho massa, é muito legal ver. Não, mas Giovanni, indo nessa questão nessa questão religiosa e cultural aí, não sei se vocês sabem, vocês falaram de hoje no canal de Corpus Christi, mas aqui no Espírito Santo tem a cidade de Castelo, que tem uma das maiores procissões e os maiores, eu acho que são os tapetes com o maior percurso do Brasil, se não for o maior, entre os maiores, é aqui da cidade de Castelo, né? E eu a trabalho, já tive numa quarta-feira lá, que antecedia essa procissão lá, e eu tive o privilégio de acompanhar e de ver as pessoas fazendo aqueles tapetes. Olha que trabalho bonito, cara, que coisa de encher os olhos. A cidade para por conta daquilo, recebe mais do que o dobro da população no feriadão, né, para poder todo mundo ir na procissão. Aí entra a questão de cunho espiritual, religioso, mas olha, é impressionante, a questão cultural ali, as pessoas juntas, parece que não existe mais nada de errado no mundo, tudo está voltado e focado ali e parece que funciona. Uhum. Sabe, o Giovanni estava falando antes, agora estava falando também, Juliano. Eu me lembro uma referência cultural agora. Eu gosto de consumir filmes, mas filmes mais internacionais. Aqui no Brasil tem um filme muito icônico que fala muito da Nossa Senhora Aparecida, que é o do Alto da Compadecida. Sim, o Alto da Compadecida. É muito bom. Inclusive, divertido. Se querem entender um pouco sobre a questão da intercessão e tudo mais, como que funciona, na cena final do filme tem um julgamento. Que é a Nossa Senhora Aparecida de um lado, Jesus é o juiz, né? E o diabo do outro julgando os dois rapazes. Faz muito tempo que eu não assisto, mas é um dos melhores filmes, acho que, produzidos aqui no país, que fala muito da história da Nossa Senhora Aparecida, né? Que vale a pena. A história é muito engraçada. Né? Mas eu não acho que uma coisa que a gente pode terminar, é bom sempre terminar com o Evangelho, né? E onde com a solução dos problemas, vamos dizer assim. Mas uma coisa que é importante, que eu destaquei lá no começo, a questão da identidade e essa questão da existência, né? Quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos também. Quando nós buscamos nos conhecer, qual que é o sentido da vida, o que eu tenho que fazer aqui. Quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos também.
Por que eu digo isso? Porque quando nós conhecemos que de Deus nós temos tudo, nós vemos que nós não podemos influenciar em nada. A partir do momento que nós reconhecemos que nós não influenciamos em nada em nossa salvação eterna, nós buscamos somente em Deus todas as coisas, tanto a salvação como todo o resto. Nós podemos olhar aí para os artigos do Credo Apostólico, né? O primeiro artigo fala do Deus Criador e Mantenedor de todas as coisas, que dá todas as coisas para a nossa vida. Aí nós temos o segundo artigo que fala de Jesus Cristo, que nos dá todo o perdão dos pecados. Nós temos o terceiro artigo do Credo Apostólico que fala do Espírito Santo, que nos dá a fé e nos mantém nessa fé. Ou seja, todas as coisas vêm do único Deus verdadeiro. E uma coisa importante que se destaque ainda, muitas e muitas e muitas pessoas falam que acreditam em Deus. Qual Deus? Nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade. Não dá para diminuir a obra de nenhum deles é menor um que o outro, né? É um Deus em três, né? Que cada um tem a sua função, mas que é um Deus só. Né? Então nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas, aquele que nos dá o perdão dos pecados, nos dá a fé, nos mantém nessa fé, e nos leva junto a Ele para a eternidade através do único caminho até o Pai, que é Jesus Cristo. Né? Então nós conhecemos Deus, nós conhecemos a nós mesmos, conhecendo Deus. Muito bem. E outra coisa, né, pastor Lucas, eu falei antes aqui, né, falei, caramba, como nós somos burros. Não, nós não somos burros não, pessoal. Não somos. Não somos burros. Nós somos, como diz Paulo, um bando de pecadores, na verdade, e que não passa de um saco de vermes, né? Assim que Paulo relata lá. Então, assim, o pecado nos faz cometer esse pecado, né? O velho homem, o pecado não tem jeito, né? Então, se alguém se sentiu ofendido, me perdoe, mas foi brincadeira que a gente fez aí. Não somos burros, nós somos, de fato, pecadores. E esse pecado da idolatria é difícil correr dele como qualquer outro. Não é isso, Didio? É isso, Ju. A gente tem que ter como exemplo, né, o que o livro de Daniel nos contou, quando aqueles três queridos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam lá perante aquela estátua de ouro, não me lembro se era um bezerro, talvez era, sendo colocados... Isso, do rei Nabucodonosor, se não me engano. Sendo colocados ali para uma adoração, uma idolatria pelo rei, e eles se recusaram, e foram para a fornalha por causa disso. Deus não abandonou eles, não. Então, quando a situação está um inferno na sua vida, quando a coisa está quente para o seu lado, pensa em quem é o padroeiro do Brasil. Não é uma mulher desconhecida, não. É homem, é Deus, é uma pessoa que se revelou para você desde o início e está te acompanhando até agora. Então, fica de olho que o padroeiro do Brasil é Cristo. Muito bem. Mas, pessoal, o papo está muito bom, mas estamos chegando à reta final aí, faltando alguns minutinhos para encerrar. Pastor Lucas, eu quero te agradecer demais aí por estar conosco nesse programa de hoje, no Homens de Fé. Fica aqui nossa gratidão, nosso abraço. Que Deus derrame muitas bênçãos aí na tua vida, no teu trabalho. Tá? Aí na cidade de Tuparindi. Falei Parendi, certo, né? é. Parendi. Isso muito aí. No Rio Grande do Sul. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz de poder estar ajudando a igreja de alguma forma, de alguma outra forma, né? Conversando, graças a Deus, a gente está tendo esse boom na tecnologia na igreja, a gente está tendo muito acesso, as pessoas estão utilizando muito essa ferramenta, né? Nós temos aí o Guilherme, que representa a juventude, a Gelbe também fazendo tantos trabalhos nesse aspecto, os leigos também fazendo tantos trabalhos nesse aspecto, e eu deixo o convite aí também, né, que desde o início da pandemia já tem tido esse trabalho lá no canal do YouTube, canal Instante com a Palavra, né, e tem tido um bom retorno de comentários, de acessos e tudo mais. Então quem quiser acompanhar, tem vários vídeos sobre esse assunto lá, né? Inclusive tem uma série de vídeos que eu fiz lá sobre teologia da cruz e da glória, que fala bastante sobre o que nós falamos hoje, vale a pena assistir, são 3 vídeos curtos, né, que vale a pena para aprender um pouco, e também fica o convite lá, quem quiser acompanhar, eu tô lá direto, né, e também aí, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, estamos à disposição para ajudar vocês também. Muito obrigado pelo convite, Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém, meu irmão. Não falei, Giovanni, que a fruta não cai longe do pé, viu? Didio, deixa seu abraço para a turma aí, a gente poder encerrar.
depois o Guilherme. Isso aí. Pessoal, obrigado pela participação hoje. Pode ficar tranquilo que depois, quando o programa terminar, eu vou responder vocês ali com os comentários. Peço a ajuda do pastor Lucas também, para poder estar auxiliando aí nesse sentido. E muito obrigado pela participação de sempre. Vocês são 10. Segunda-feira, hoje à noite, tem a live da Palavra do Presidente. Eu vou colocar lá no Facebook o link para vocês poderem acessar e quem vai ser o nosso convidado. E no mais, espero todos segunda-feira, 14h de novo. Obrigado. Show de bola. Gui, tudo bem com você, meu irmão? É isso aí, isso aí. O papo foi muito bom, foi muito incrível, aprendi muita coisa aqui com o pastor Lucas e com vocês também. É sempre muito bom estar aqui com vocês e vamos levar esse evangelho para o mundo, né? Vamos compartilhar esse evangelho com o mundo e dá para fazer isso simplesmente compartilhando essa live que a gente fez agora, né? E vamos nessa. Muito bom. Mas tá show de bola, meninos. Olha, pastor Lucas, muito obrigado mais uma vez. Gui, Giovanni, pela companhia de vocês. Então nós nos reencontramos semana que vem às 14 horas aqui na Rádio CPT com mais um Homens de Fé. Tá bom, pessoal? Forte abraço, uma excelente semana e até semana que vem. Tchau, tchau!